Boa noite, queridos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Olha nós aqui outra vez, né, para mais um encontro, para falar do nosso evangelho, da nossa doutrina espírita, entre amigos, né, e todos aqueles que acessarão o nosso canal em outro momento para assistir o nosso estudo. Então, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar conosco, com vocês novamente, desculpe. E hoje quem trará o nosso estudo é a nossa amiga Maria Tereza Tabosa, vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, nos itens de 6 a 11, observai os pássaros do céu. Olha quanta mensagem vai vir aí para a gente refletir, né, em torno da nossa doutrina. Amiga Tereza, seja muito bem-vinda também, e nós vamos iniciar com uma canção. Em seguida, Júlio Filho fará a nossa prece. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim, vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz.
Amado Mestre Jesus, cá estamos nós, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu santo nome, Mestre, para tratarmos um pouco mais da Sua doutrina de amor. Se conosco, Mestre querido, em mais esta oportunidade. E dê-nos, Mestre, sabedoria para que as lições que vamos tratar nessa noite possamos colocá-las em prática nas primeiras oportunidades. Envolve a cada um de nós, que constituímos a Sociedade Espírita Estrada dos Damascos. Envolve especialmente a nossa companheira Maria Tereza, que vai ser a porta-voz da sua mensagem nesta noite. Se conosco, Mestre querido, em mais esta oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Júlio Filho. Vamos então, minha amiga Tereza, agora com você. Os amigos que entraram depois, eu só peço que deixem seus microfones fechados para que a gente possa falar assim que se posicionar, levantar a mãozinha para poder falar, a gente abre o microfone, tá bom? Senão as interrupções acontecem e a gente não tem como controlar. As vantagens do mundo. Fecha sua internet, Tereza, senão ele fica passando os vídeos subsequentes. Ednazinha, eu vou fechar teu microfone, tá, meu amor? Fechei seu microfone porque estava fazendo barulho. Tereza, ok? Seu microfone está fechado, tá, Tereza? Abriu seu microfone, Tereza? Não está saindo a sua voz. Buscai e achareis. É o capítulo 25, os itens 6 e 11. Observai os pássaros dos céus. E também o item não vos canseis pela posse do ouro. Meu boa noite a todos, né, que eu acabei esquecendo. Mas essa é a nossa conversa de hoje. Vai ser um bate-papo sobre o Evangelho. Ouvir o Evangelho de Jesus sempre nos toca muito, nos emociona bastante. Mas falar do Evangelho nos faz refletir, né? Quando eu falo do Evangelho, me faz refletir realmente se eu estou, né? Ou, digamos assim, se nós estamos exalando a mensagem do Cristo ou se estamos apenas retendo conhecimento. Essa assim, é a minha percepção, né? Quando eu estudava o capítulo. Digo a vocês que não me sinto muito à vontade, como eu falei de outras vezes, em falar do Evangelho, porque cobra muita gente, né? Quanto mais a gente vai estudando, mais rogo aos amigos, né? Ajuda para que possamos ponderar sobre o tema da noite de hoje. Vamos lá, aqui. E a gente vai desenvolvendo aqui exatamente o Mateus, né? Jesus falou assim: não acumuleis para vós
tesouro na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem as traças o consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, estará aí o vosso coração. Jesus nasce, né, quando a gente ia estudando e a gente vai percebendo, né, com o estudo, que Jesus nasceu numa época, numa era, onde reinava entre os povos a moeda e o ouro, né? Onde famílias inteiras eram dizimadas, né, exatamente por questões de valores do ouro, da terra. Então, Jesus vem com essa mensagem que, na época, a compreensão e o entendimento passava bem longe do que realmente suas palavras queriam dizer. Seus próprios discípulos, né, que estiveram ali com ele, conviveram com ele, muitas vezes, quando ele falava ali aos seus discípulos, ele questionava, né? Ele, muitas vezes, a maioria a gente vê no Evangelho, mas mestre, né? E ele faz lá os questionamentos dele, interrogavam Jesus. E assim Jesus ia falando, né? Como todos nós sabemos, por parábolas, porque ainda a humanidade, na época, engatinhava. A humanidade havia saído há pouco tempo do planeta primitivo. E Jesus chega exatamente com essa grande esperança de um futuro melhor. E aí, um povo como era, como falar para esse povo tão rude que o nosso tesouro, né, estava em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, ações, dependendo da qualidade e da soma desses valores ali, né, é que estaria o nosso grande tesouro, que estaria o nosso coração e o nosso grande eu. Era dentro dessa compreensão que Jesus queria nos dizer. Claro que hoje, né, a gente sempre fala que a gente hoje é melhor que ontem e amanhã seremos melhor que hoje. Mas percebemos durante o estudo do Evangelho, nesse capítulo, quanta similitude existe, né, em relação à época, né, que é longínqua, a época de Jesus, em relação ao século XXI. Por que falo isso? Pela grande necessidade que ainda temos de retermos coisas materiais. Não nos conformamos em ter o necessário. Sempre queremos mais e mais. Aí a gente foi ver escutar algumas palestras, né? E dentre elas a gente ouviu o Arthur Valadares, o mineiro Arthur Valadares, que fala do Evangelho muito bem, né? E ele diz ele falou o seguinte, que a humanidade, né? Que a humanidade ainda tem ouvidos de mármore, cabeça de pedra e coração de gelo. Na hora, isso me soou um tanto forte, mas à medida que foi passando, que eu comecei a pensar sobre o que ocorre no mundo inteiro e muitas vezes em nós mesmos, não achamos tão difícil a comparação do Arthur. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que temos elegido como tesouro ou meta central de nossa vida, Júlia? Fala aí para nós. Das vidas. Tereza, você pode repetir? Eu estava ouvindo, mas não estava... Tá. Aí eu fiz a pergunta? seguinte pergunta. Não, agora eu não estou te ouvindo.
Está me ouvindo, Jaque? Agora, fala. Agora estou ouvindo. Tá. O que temos elegido como tesouro ou meta central de nossa vida? Muito bem, Tereza. Nós vivemos num mundo material, né? Então, a matéria, estamos ainda muito ligados à matéria, como você disse, estamos mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação, e aí estamos muito presos ainda à matéria. Então, nós buscamos muito as coisas da matéria, diferentemente do que ensinava Jesus para nós, que era buscar as coisas do espírito, né? A nossa educação moral. Então, a gente tem privilegiado, ultimamente, as questões que nos levam às satisfações materiais. Não é isso? Eu acho que é essa a resposta ao seu questionamento. Vê se eu respondi bem o que você gostaria. Não, foi maravilhosa aí sua colaboração. Você é amiga. Obrigada. Então, o que a gente quer dizer, na verdade, né, Júlio? Para todos nós que estamos aqui em 9, né? Que no nosso dia a dia, onde normalmente fixamos os nossos pensamentos e desejos, realmente é aí que está o nosso tesouro. Não podemos, aí vem aquela questão, não podemos mais postergar essas mudanças dentro de nós. Vejam bem que não é no mundo, né? Não é que a gente tem que fazer mudanças no mundo, é em nós. A mudança sempre tem que começar por nós, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui quem está aqui. A Maria Paula está aqui. Está me ouvindo, Maria? Sim. Maria Paula, então, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual dos homens que habita em nós, quem mais alimentamos? O homem velho ou o homem novo? Infelizmente, ainda é um homem velho. O homem novo, a gente está assim, ó, puxando com a cordinha para ver se ele vem, mas a gente eu ainda tenho muito homem velho, eu acredito que muitos de nós ainda tenhamos muito homem velho. A gente pensa que não, mas quando nós nos vemos diante de determinadas atitudes que a gente para e pensa, nós começamos a parar e pensar no comportamento, assim, caramba, mas eu podia ainda já ter feito daquela forma, ainda estou fazendo dessa. É o homem velho ainda, infelizmente, né? Temos que caminhar, mas ainda é um homem velho. Maria Paula, eu tenho que concordar com você que esse homem velho ainda está muito presente dentro de nós. Para mim, eu sinto, né, aqui eu sempre me coloco como exemplo, que é só uma casquinha, né? O homem novo é uma película mínima, né? Se você arranhar, assim, triscar, o homem velho já aflora com todo o seu potencial, né? Então, a gente vai aqui, o próximo, né? E aí eu pedirei a Selma para ler esse slide aí para a gente. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimenta para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que uma vestimenta. Mais que uma vestimenta? Exatamente. Continuando aí, Mateus, obrigada, Selma. Quando Jesus faz essa citação, parece até que ele está negando, né, a necessidade de buscar o nosso sustento e, assim, obstruir a lei do progresso. É claro que não é essa a intenção, pois nós que estudamos lá
no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, né, a necessidade do trabalho, pergunta de 674 a 681, a gente vai ver os espíritos exatamente falando a necessidade, ele fala, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza e, por isso, é uma necessidade. A civilização obrigou o homem a trabalhar, mas porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Eu digo que essa parte das leis morais é maravilhosa, que tiver curiosidade de sempre ir lá ver, é sempre bom, né? Então, logo Jesus não poderia estar pregando a ociosidade, né? Porque tem uma passagem de João, capítulo 5, item 17, que diz assim, quando Jesus fala da seguinte forma, que meu pai trabalha até agora e eu também, né? Ou seja, ele está aí exatamente ratificando a importância do trabalho. A doutrina nos esclarece que os valores morais são os únicos bens que levamos para o lado de cá, né? Esse lado paralelo ao nosso. Que na hora da passagem, nós nos despojamos de tudo, inclusive do corpo físico. E não podemos, e ao mesmo tempo, né, a gente tem consciência que a economia, né, o mundo, né, o dinheiro, né, tem que rodar, ele tem que girar, porque o dinheiro, né, não é uma coisa ruim, né, porque ele gera emprego, ele gera emprego, ele dá trabalho, ele tira as pessoas da fome. Então, a importância da riqueza é grande, claro, desde que ela seja bem empregada. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 16, nos fala que a riqueza é uma prova muito difícil, porém necessária. Mas não podemos esquecer que, apesar de ser necessária, ela não é essencial. A gente pensar somente em ter, né, o que calçar, o que comer, programar a próxima férias do ano que vem, né, não deve ser o essencial. Precisamos ver, na verdade, quem é que está ao nosso lado, dos nossos familiares ou não, que necessita do pão, né, do alimento, da comida, ou o alimento da alma, né, que é a palavra, que é o ombro amigo. Isso também é o alimento, só que é o alimento da alma. Então, quando nós tomarmos consciência que somos meras vestimentas físicas e que não temos, né, mas que somos apenas guardiões temporários de nossas riquezas ou de nossos pequenos salários mesmo, né, a nossa Terra caminhará em passos firmes para um planeta bem melhor. Aí, eu pediria a Jaque para ler esse aí para a gente. Vamos lá, então. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros e, contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Jesus, né, aí na fala de Mateus, falando de forma poética, né, porque Haroldo disse que Jesus era um poeta, né? E nesse momento que eu li esse pequeno texto aí de Mateus,
esse parágrafo, eu me lembrei da fé. Mateus, no capítulo 17, item 20, a fé, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para nós. A fé por quê? Se nós fazemos a nossa parte, que é exatamente trabalhar, né, correr atrás, do lado, na frente, seja lá como as pessoas costumam falar, mas correr, buscar, movimentar-se, a providência nos mostrará os caminhos a seguir e tudo nos chegará ao fim de cada jornada. Jesus diz: quem pode aumentar de um côvado a sua altura? Não podemos, né? Mas nos assegura que ele cuida assim como ele cuida dos seres menores, né, que a gente designa os de menores por não ser inteligente como homem, né, que ainda utilizam das sensações, dos instintos, dirá de nós. Mas nem por isso, né, a gente não pode achar que somos melhores que eles, porque tudo na natureza tem a sua função. Todos na natureza trabalham, inclusive esses pequenos seres. E Deus sabe das nossas necessidades melhor que nós. Sabe até onde devemos ir para não nos comprometermos mais ainda. E nos assegura que tudo é mediante os nossos esforços. Será encaminhado, segundo a sua vontade, nunca nós. Às vezes a gente pede, e a coisa não vem. É porque, às vezes, a gente pode estar pedindo de forma errada, ou então está pedindo alguma coisa que realmente vai nos prejudicar nessa encarnação. Aí, quanto a essas questões, né, de confiar, trabalhar, fazer a sua parte e o retorno vir, eu me lembrei de uma vez que eu ouvia um pequeno documentário sobre a Terezinha, do Joana de Ângeles, que ela dizia assim, que não sabia como fazer para cumprir com as contas, né, a cada início de mês. Ela tinha esse mesmo sofrimento. Mas confessava que sempre conseguia, com muita luta, muito esforço, fechar as contas da escola. Então, aquela coisa, ela não ficava parada, ela buscava, e de alguma forma a coisa acabava chegando. Mas o que é que nós costumamos fazer costumeiramente? Retemos, acumulamos, abarrotamos os nossos silos, e de noite a espiritualidade vem ter conosco, nos tira do corpo, e o que adiantou tanta fartura estocada? É um questionamento. Sejamos previdentes, a gente precisa realmente ser previdente, né? Mas na medida ideal. Quando acumulamos muito, deixa eu ver aqui. Val, está me ouvindo, Val? Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo. Valna, quando acumulamos muito, falta em algum lugar? O que você acha? Sempre falta, né? O egoísmo já viu, né? Tem que pensar só em si, vai faltar em outro lugar. Não tem jeito. Tem que pensar um pouco nos outros também, né? Pensar só em... Aí a gente também está confiando em Deus ou não está? Que amanhã Ele vai dar também para a gente. A gente dá aquilo que a gente tem, que pode... Somos herdeiros de nós mesmos, né? Não tem um ditado que fala isso? Então, se eu estou providenciando o lado do outro, pode deixar que amanhã vai voltar para mim. Vai voltar. O que eu estou fazendo hoje de bom, de ruim, vai voltar amanhã para mim. Então, largar o nosso egoísmo,
e confiar em Deus. E aí observar os pássaros, né? Não ceifam, não semeiam. Confiar em Deus mesmo, nosso Criador. É isso aí, deixar de lado esse egoísmo que todos nós temos ainda, esse homem velho aí. Quando o homem velho surge em nós, também eu estava pensando aqui, é uma oportunidade da gente ir matando um pouquinho ele, né, pai? Aí eu não tô legal aí. Não estou legal aí que tenho que me consertar. Então, vamos ficar vigilantes nesse homem velho aí, esse nosso orgulho, nosso egoísmo, tudo aí. Né? Obrigada, Valna. Já quer falar também? Isso. Eu estou aqui pensando, né, nessas questões que a gente vive muito exacerbadamente do capitalismo. Quando a gente pensa, né, o quanto o nosso país é rico, né, em termos de agricultura, né, tanta terra fértil que a gente tem. Infelizmente, a divisão não é adequada, né, não é justa, e o capitalismo, né, manda quem tem e obedece quem tem juízo, né, vamos dizer assim. Mas a terra é muito mal repartida, né, a riqueza é muito mal dividida. Mas se cada um, né, conseguisse produzir o seu próprio alimento, acho que a gente entraria muito mais nessas lições que o mestre nos dá, né? Deus colocou tudo à nossa disposição, né? Essa fartura que tem, né? A gente está aqui em Gramado, nossa, tanto verde, tanta terra, tanta, sabe? Tanta coisa boa que tem por aqui. Essa cidade é maravilhosa, né? Mas é para poucos, é para uma sociedade seleta, sabe? Você vê aqui que as pessoas têm um padrão de vida, né? A Ana Cristina está aqui pertinho, Curitiba, sabe bem disso. É uma sociedade que está na mão de poucos, né? A riqueza, mas aquelas pessoas que estão ali para trabalhar, né? Para servir, é um grupo também que não passa dificuldade como é aí no Rio de Janeiro. É diferente, né? A oportunidade de trabalho, aqui em Gramado a gente estava comentando isso, a gastronomia aqui é muito grande, né? O investimento no mercado gastronômico é muito grande. Mas uma outra situação, eu estava ontem vendo o Fantástico, né? E mostrou uma família que perdeu o emprego e tudo, e foram morar na rua. Uma situação assim, sabe, em frente ao palácio lá, acho que é um museu, não sei, não me lembro muito bem o local, mas, sabe, com 2 crianças, aí você vê, aí o prefeito, né, vendo ali como que vai fazer para aumentar a questão da moradia, oferecer àquelas pessoas uma casa, tirar da rua, fazendo censo frequentemente. É uma situação assim que a gente, sabe, ao mesmo tempo que está tão perto da gente, está longe da gente conseguir fazer alguma coisa para essas pessoas, né? Então, o pedir, né? E corre atrás de trabalho, o rapaz era um angolano, um dos exemplos, né? E não acha porque é muito... Não tem nem onde morar, e aí você já fica pensando, né? Como são excluídos totalmente da sociedade, né? E é muito difícil assim, da gente ver uma luz no fim do túnel para essas questões, porque o egoísmo, como a Valna estava falando, está muito grande. É o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, né? Está bem difícil. Então, Jaque, a escassez, né? Você diria que a escassez, quando ela existe, ela está muito próximo do excesso? No caso, a escassez para alguns, né? Que você Sim, sim. ressalta aí. É verdade. São poucos com muito, né? E muitos com pouco. Então, como eu falei, a má divisão, né, das riquezas é que está fazendo esse crescente aí, né, do abismo que há entre as classes sociais. A classe
estava também numa outra reportagem mostrando isso. A classe D e E está só aumentando, né? Muitos beirando além da miséria, né? Então, abaixo da linha da pobreza, que está aqui o Júlio me lembrando. Então, tá um crescente muito grande. A questão do desemprego, o emprego informal, né? Mas com a pandemia ficou muito difícil para esse grupo. Então, assim, realmente é o que a gente está vendo, muita gente pedindo, né, doações, vivendo de bolsas, vivendo de migalhas, vamos dizer assim. Então, a gente pode afirmar, né, que a providência divina ela não nos deserda, né? Na verdade, quem nos deserda é o próprio homem, né? É o próprio homem, porque Deus se utiliza do homem para ajudar o próprio homem, né? Então, é nós que não estamos tendo esse cuidado, né? Se existe fome no mundo, né? Se existe fome onde a gente se vira, né? No nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, a responsabilidade sempre será nossa. A responsabilidade será da gente como pessoa, como Estado, como sociedade, mas a responsabilidade é realmente nossa, porque nós não fazemos exatamente isso aí que a Jaque falou para a gente. Quem quiser falar, gente, é só levantar a mão, tá? E aí, né, eu pediria a Maria Paula para ler esse trecho aí de Mateus. Tereza, antes da Paula ler, o Júlio acabou de levantar a mão aqui. Ah, tá. Pois não, Júlio. Fala aí, meu amigo. Então, né, só complementando o que a Tia já estava falando, e você complementou bem acerca da questão da má distribuição da renda, né? A gente vê o quanto nós estamos realmente, como você disse lá no início, distante da nossa destinação. Você falou que Deus utiliza o homem para atender o próprio homem. E aí o sentimento de fraternidade que precisa existir em nós para que possamos olhar para o nosso semelhante e ver que nós estamos com muito enquanto o outro está sem nada. Então, a partir de nós mesmos, essa questão de uma distribuição mais equânime da renda seria um ideal, uma visão mais fraterna, né, entre nós. E veja como é interessante, né? Tenho dito, Tereza. Obrigada, querida. Maria, você me ouve? Sim. Leia esse trecho de Mateus para a gente, por favor, minha amiga. Pois não? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens. Que beleza, né? Maravilha. Jesus novamente aí nos chamando a atenção e nos falando da fé. Toda essa mensagem, né, do Evangelho, a gente percebeu, estudando, né, que ela tem como base a fé
a confiança, a perseverança e o amor. A fé por quê? Porque sem ela, né, como muitas vezes eu costumo dizer, a gente não consegue nem sequer pôr o pé, né, fora da cama para se levantar. A gente precisa confiar, né? Ter fé para isso, né? Confiar que o dia, que é um novo dia, né, que a gente vai buscar, que a gente vai conseguir, né? Quem trabalha com negócios, com vendas, né? Sabe que cada dia é um dia diferente. Se ele vendeu bem o dia anterior, ele tem que começar do zero de novo. Então, ele tem que botar o pé fora da cama, né? Confiante que vai conseguir, né? Então, a esperança fala muito forte, né? Uma hora, né? Se a gente tem esperança e busca e trabalha, né? E corre atrás, como se fala, uma hora a estrada da gente muda de rumo, né? E a gente encontra o atalho enviado pela providência, né? Sempre vai acontecer um atalho ali que vai nos ajudar. De perseverança, porque não posso desistir, eu nunca posso desistir na primeira investida negada. Quantas vezes a gente precisa lutar muito para conseguir alguma coisa? Não é da primeira vez, né? E na primeira vez a gente não pode desistir porque foi negada, né? Às vezes temos que caminhar alguns quilômetros, quem sabe refletir sobre tudo que estamos passando, né? E compreender o que Deus está querendo nas nossas dificuldades, né? Seja elas financeiras ou por questões de saúde, o que é que Deus está querendo nos falar, nos dizer, nos mostrar? Fala aí, Maria. Pode terminar, Tereza. Tu já concluiu o que você ia falar? Eu ia falar sobre o amor, né? Para concluir. Não, pode concluir, depois eu falo. E o amor, por que o amor? Porque sem o amor no nosso coração, esse nosso sentimento, né, o nosso coração não se encherá de gratidão quando as coisas boas nos acontecer. Então, o quanto é importante o amor, o quanto essa mensagem da noite de hoje nos faz refletir sobre a questão da fé, da esperança, da perseverança e do amor. Fala, Maria, conclui aí. Eu vou... nesse trecho que você falou, achei muito importante, né, essa preocupação com a vestimenta. E eu tenho pensado muito essas questões, assim, às vezes nós nos preocupamos não só com o vestir, é o ter em quantidade, né? Então, eu estava aqui pensando, caramba, eu tenho 30, 50 pares de sapato, vamos lá, não chego a ter 50 não, gente, mas tem sapato que está estragando por falta de uso. Eu fico pensando essas pessoas que têm esses, né? Tomado de roupa, calçado, que nem usa, né? Então, aí a Jaque tocou num assunto muito importante, quando ela falou, né, dessas diferenças, essa desigualdade social que nós estamos vivendo hoje. E, no contexto da pandemia, eu estava vendo uma reportagem que foi feita pela Oxfam, muito importante, que ela diz que os 10 homens mais ricos dobraram a sua riqueza de março de 2020 para cá. E eles estão fazendo vão fazer reuniões, e eles usaram um termo que eu achei muito interessante, que eles falam assim, inequality kills, desigualdade mata. Né? Porque o que nós vimos nessa pandemia? Os extremos, né? Quem era mais pobre ficou mais pobre ainda, quem era mais rico ficou mais rico ainda. Né? Você está vivendo muito isso.
E, no fundo, e aí a reportagem fala um trecho aqui muito importante, ela diz assim, que isso não é por acaso, mas sim por escolha. A violência econômica é perpetrada quando as escolhas políticas e estruturais são feitas pelas pessoas mais ricas e poderosas. Aí eu, caramba, a culpa é nossa também, né? Claro, mas nós estamos vivendo ainda num planeta nessa situação, que é o homem velho que a gente estava falando. Né? Porque é o egoísmo ainda de eu quero tudo para mim. As pessoas, esses homens, né, eles adquirem fortunas e riquezas que ele não sabe nem que geração dele vai alcançar. Que é mais do que suficiente para toda a geração possível na mente dele. Né? E, às vezes, a distribuição que tem que ser feita humanitária, a gente vai nessa, vamos pensar começando pela própria vacina, que ninguém se preocupou em suprir de vacina os países que não têm condição de comprar. E aí você vê de novo uma pandemia vindo, outra leva, outra... Mas isso tudo é o quê? No final das contas, o mais curioso é que todo mundo vai sofrer essa mesma consequência. Né? Porque na hora de que morreu, não teve rico nem pobre. Morreu rico, morreu pobre, morreu todo mundo. Né? Então, assim, a nossa preocupação tem que existir, de fato, mas o mais importante é o que você acabou de falar, Tereza, é o amor. É eu também saber repartir. Eu não posso fazer a mudança radical ainda, eu sou uma andorinha, mas eu posso ajudar um movimento meu, pessoal. Conseguir dividir alguma coisa minha. Assim, não, isso aqui eu vou dedicar todo mês a fazer alguma coisa para suprir a necessidade de alguém de alguma forma. Porque é nesse movimento, porque também nós aprendemos a nos desprender, né? Eu não estou dizendo que eu não gosto de comprar, que eu não gosto de ter, mas hoje eu já consigo controlar mais isso. Né? E eu acho isso muito importante nesse estudo, porque quando você realmente trabalha o amor, o desprendimento, a despreocupação se eu vou ter, se eu vou conquistar, o que ainda falta para me conquistar, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que estão também ricas e perdendo tudo da noite para o dia. Porque Deus cria toda a situação. E ele se utiliza da melhor maneira se nós fizermos bom uso ou não disso. Então, assim, como ele cria, como ele dá, ele também tira. É só saber usar. E é isso aí. Júlio, filho. Tabosa, enquanto a Paula falava, me ocorreu, né? Você enfatizou e a Paula complementou a questão do amor. Mas a gente percebe nessa lição de Jesus, em que ele conclui falando da fé, né, registrada por Mateus, e Jesus conclui falando da fé, mas a gente observa as várias vertentes do amor nessa lição. Né? Aí a gente vê a fé, aí a gente vê a questão da fraternidade, o amor-fraternidade, olhar o outro, né, como um semelhante, como... Veja, é interessante quando Jesus fala... Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Então, veja, se Deus socorre o homem pelo homem, a gente pode substituir aí Deus pelo homem, né? Porque o socorro tem que partir da gente, a consciência tem que partir de nós mesmos, para que nós possamos agir como Deus agiria e adotar políticas públicas que possam diminuir esses extremos que nós mencionamos. Não é o rico ficar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre. As políticas têm que se dar exatamente no inverso, diminuir os extremos.
quanto mais diminui os extremos, você tem menos violência, menos crime, menos tudo. Mas a conscientização disso é que ainda não chegou. E isso é bastante interessante a gente destacar nessa nossa conversa, porque ela tem uma profundidade, né, que, se nós estivéssemos mais bem preparados, eu tivesse mais bem preparado agora, nós poderíamos aprofundar muito isso aí, porque é muito interessante, né? Tenho dito, Tereza, para não monopolizar aqui a palavra. Realmente, a gente consegue ver várias vertentes dentro da mensagem de Mateus, né? Fraternidade, amor, fé, né? Confiança, amor ao próximo, são muitas vertentes, né? Quem dera, né, se a gente pudesse trabalhar pelo menos uma vertente, né? Que é olhar o próximo, né? Olhar o próximo com amor, né? O que está faltando? O que está faltando no caminho do meu trabalho? Será que tem alguém necessitado de alguma coisa, né? E a gente vai trabalhar e não percebe, e só esperando, só preocupado em chegar, depois só em voltar, e às vezes nem vê o que está ao lado, né? Tão próximo de você. E aí, eu pediria a Ana Cristina, você me escuta, né? Eu tenho que mexer com você, Aninha. Eu depois que acabar esse trecho, eu vou falar que você está falando muito sobre confiança. E eu vi uma reportagem essa semana Mas sobre antes de você falar sobre essa confiança, eu vou pedir para você ler essa finalização aí de Mateus. Então, vamos lá. Não vos inquieteis, portanto, dizendo que comemoremos, que beberemos. Assim fazem os pagãos. Desculpa, mas é o que comeremos. Eu errei aí. Tá? Que comeremos, que beberemos. Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis nos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Fale-nos aí da confiança. Então, falando sobre a confiança, eu recebi eu vi um vídeo sobre uma reportagem que saiu num jornal, no Estadão, que é um jornal que fala muito de economia. E aí, qual era o texto? Brasileiro confia pouco nas pessoas, e isso freia os avanços. Todos os avanços econômicos, tudo isso. E está diretamente ligado à questão da felicidade. Você ouvindo, e depois eu até recomendo até que a gente ouça, apesar de não ser uma questão voltada para o espiritismo, mas eu acho que é interessante a gente pensar que toda essa desigualdade também parte da questão da gente de nós nos instruirmos, da gente entender que o homem velho ele precisa ser revigorado, mas com estudo, porque o homem velho, na verdade, ele está sempre voltado para o ter, né? O ser já é do homem novo, que é mais desprendido, que não está pensando em ter uma casa, ele vai morar, ele quer ter um teto para ele estar vivendo com a família, com pessoas próximas. Mas essa questão da confiança é muito... eu fiquei até abismada com o índice, porque eu achei que o Brasil, por ser um local onde tem, né, tanta natureza, como a Jaqueline colocou aí,
Tem regiões que com muito arborizadas, voltado para gastronomias, nós somos riquíssimos em tudo de natural, né? Graças a Deus, a gente não tem aqui vulcões destruindo apesar de termos enchentes que também tem a ver com a nossa instrução, a nossa instrução de ajudar o outro, quando a gente servindo de exemplo, de não jogar um papel no chão, de pegar circulou durante um bom tempo uma pessoa que estava na rua e tirou o próprio casaco e deu para um morador de rua, porque estava sentindo frio. Isso circulou como se fosse Foi uma coisa linda, sim, mas isso qualquer um de nós temos condições de fazer, de estarmos com um casaquinho na bolsa e, na hora que aquela pessoa está com frio, tirar e dar. Mas sempre existe a desconfiança do outro em relação a me deu isso e está esperando o que em troca. Eu acho que quando a gente começar a não mostrar desta forma, a chegar, né, olha, eu estou aqui desinteressado, hoje eu já estou num lugar no Sul que, para eu conseguir falar com as pessoas, até para saber o nome, é difícil. Então, assim, porque elas se fecham, todas se trancam naquele... Sabe? Por mais que você chegue e dá um tchauzinho, dá um sorriso, mas estão sempre se fechando. Então, eu acho que essa questão da confiança é que abre as portas de muita coisa, porque quando você confia, você se abre, você se doa, você ajuda, você ama, e aí você consegue mostrar, olha, tudo tão simples se nós dividirmos. A Maria Paula colocou aí a questão da vacina, é exatamente isso. É achar, eu vou cuidar dos meus e lá na frente, né, cada um que procure também fazer pelos seus. E hoje a gente está vivendo isso, esse sentimento, sabe? Falta de confiança e acaba sendo essa falta de amor. Obrigada. Obrigada, digo eu. O que está realmente faltando, né, é Deus, né? Deus dentro de... Ele está dentro de nós, mas a gente não está conseguindo trabalhar essas questões divinas, né? Colocar Deus acima de todos os nossos objetivos, né? A gente tem os nossos objetivos, mas Deus parece que está sempre ali só depois do expediente, né? Então, será se a gente realmente procurar e pôs primeiro o reino de Deus e sua justiça, será que a gente está realmente fazendo isso? Né? Muitas vezes nós fazemos de nossas vidas, né, verdadeiros tentáculos, onde tentamos controlar tudo que está ao nosso redor e tudo que é transitório, né? E depois, né? Que valeu, né? Tentar ter controle de tudo isso. Então, que a gente faça a nossa parte, né? Que deixemos a natureza trabalhar, que com o fruto do nosso esforço, o esforço de cada um, virá tudo como um acréscimo. A natureza é equilibrada, né? Quem faz esse desequilíbrio, quem traz esse desequilíbrio para a natureza, somos nós. Quando chegamos no estágio máximo, quando tudo chega, né, na verdade, quando tudo chega nesse desequilíbrio máximo, né, das questões naturais, a providência nos deixa por nossa vontade, né, por nossa conta, né? Tipo assim, agora, né, vê se você faz alguma coisa aí, já que você conseguiu bagunçar o planeta como conseguiu, agora, né, que vocês deem aí o jeito de vocês, né? E aí, a cada dia basta o seu mal. Se cada dia basta o seu mal, então vamos fazer diferente, né? O que está faltando para a gente fazer isso diferente, né? Aí vem aqui
Vem aqui esse outro item, né? Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, viu, Maria? Nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado, né? Aquele que trabalha merece ser alimentado. Jesus, ele não pergunta, será que merece ser alimentado? Não, ele afirma. E quando o que trabalha não consegue o alimento, é porque está, né? É porque alguém está com um grande número de sementes. E se essas sementes fossem distribuídas, renderiam 100 vezes mais para quem doa e para quem recebe. Né? Como a Valna falou lá na sua fala, né? Quando a gente doa, né? De alguma forma chega para nós. Então, nós vivemos numa sociedade, né? Nós construímos uma sociedade da forma que está, porque acumulamos, porque estamos acumulando muito ainda, porque ainda continuamos tirando a oportunidade de quem não tem, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de emprego, né? Por quê? Porque é melhor investir na bolsa, né? Investir em papel do que gerar emprego, né? Então, mas o Júlio quer falar. Fala aí, Júlio. Então, Tereza, eu estava aqui refletindo ainda no slide anterior, né? E quando está lá colocado, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? Já trouxe aqui para nós, né? Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a reflexão que a gente deve fazer dentro de tudo que nós estamos falando aqui, né? A reflexão que devemos fazer acerca do que seja buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se não, penso eu, olhar para o outro como realmente um semelhante, olhar para o outro como realmente como se fosse de fato um irmão, um filho que você não deixaria sofrendo, buscar distribuir melhor essa renda, estender a mão. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que a gente precisa nos será acrescentado. Então, eu vejo isso com uma profundidade tão grande, Tereza, um impulso tão grande, uma lição tão grande, para que nós estendamos as nossas mãos, entendeu? Para que nós busquemos o outro, busquemos socorrer, mas isso ainda está muito... a gente ainda pensa muito, cada um pensa muito em si mesmo. Como disse a nossa companheira Ana Cristina, lá de Curitiba, como ela disse, nós ainda estamos muito preocupados com o ter, nós não estamos preocupados com o ser, nós não estamos atentos ao ser. Muito embora Jesus tenha nos falado sobre isso há mais de 2000 anos atrás, mas a gente busca distorcer essa lição de Jesus. A gente busca dar a interpretação que nos é mais conveniente para que nós não tenhamos que fazer aquilo que nós precisamos fazer. Essa lição ela nunca mexeu tanto comigo quanto está mexendo hoje, que eu estou tendo a oportunidade, você está trazendo para nós a oportunidade de fazer essa reflexão, né? O que a tia Jaque falou se encaixa muito perfeitamente nessa do que todos falaram, né? A gente precisa ter o olhar para o outro. Não é Deus que vai fazer, Deus espera que nós façamos. Por isso Jesus fala, homens de pouca fé, homens que, sabe, está aí, eu estou dizendo e vocês não querem fazer. Então não venha com essa história de fé sabe, aquela coisa que nós falamos das várias vertentes do amor, né? O amor-fé, o amor-caridade, o amor-fraternidade, está tudo aí, pelo que eu posso entender, nessa lição de Jesus. Para não monopolizar a palavra, Tereza, tenho dito.
Afinal de contas, a palestra é sua, né? Então, é isso que a gente tem que internalizar dentro de nós, que quando nós doamos, né, quando nós dividimos, sempre nos chega de alguma forma, nunca nos falta. É isso que o Júlio está colocando para a gente, né, em outras palavras. Então, que a gente não esqueça disso. E aí a gente pergunta, né, o que falta, então? Né? O que está faltando para ser, né, para a coisa acontecer? Né? E aí, a gente pensando, a gente chegou à conclusão que é fazer diferente, né? É realmente fazer diferente do que a gente faz, é fazer mudanças. E sabemos que as mudanças, como a própria Maria Paula falou, né? Ela citou o exemplo dela, então eu digo que a mudança ela traz sofrimento para nós, né? Porque nós somos movidos ainda pelo apego, então é isso, né? Quando ela diz assim que ainda não consegue, é porque, de certa forma, ainda nos traz um sofrimento. Né? A gente quer sempre, quando quer dividir alguma coisa com alguém, a gente busca no nosso armário, lá no nosso closet, né? Aquela roupa que a gente não está mais afim, né? Não acha que já está apertadinha, hoje que está muito malhadinha. Né? A gente não tira aquela roupa, né? Aquela que a gente tem um carinho especial por ela, e doa, né? Já aprendendo a questão do desapego. Né? Quanto de nós, né, estamos, na verdade, com as dispensas, né, abarrotadas, eu sou ainda do tempo das dispensas, né, que a gente tinha lá um local que abria e estava lá todo o alimento da casa, né? Então, quanto de nós estamos com os nossos armários, né, abarrotados, né, e não carregamos quando a gente sai para o dia a dia, a gente não carrega 1 quilo de alguma coisa, né, dentro da nossa bolsa para distribuir com alguém na rua, né? Aquele que está necessitado, aquele que está com fome. Mas nós, às vezes, né, vemos pessoas conduzir a ração do PET. Né? Vai lá, bota a raçãozinha do PET, muitas vezes a garrafinha da água lá, coloca a água e se esquece, nem percebe que tem alguém do lado ali, né, próximo ou um pouco mais distante, né, necessitado de um lanche, de uma atenção, né, de um alimento, de alguma coisa. E aí vem Mateus, né, colocando aqui para a gente. Mateus, no capítulo 10, de 9 a 15. Quando alguém não nos queira, né, que ainda faz parte do buscar e achareis, quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com o mesmo rigor do mesmo rigor que essa cidade. Aí eu fiquei pensando, né, nessa fala de Jesus. Eu digo, essa fala de Jesus veio cair exatamente como uma luva para mim, né, no estudo da noite de hoje. Porque quando a gente fala, né, quando a gente costuma falar do Evangelho, como agora eu estou falando, né, estou terminando praticamente, quando a gente fala lá no Centro Espírita sobre doutrina espírita, ou no trabalho, né, sobre doutrina, sobre os fundamentos, sobre as questões morais, né, muitas vezes nós somos muito mal entendidos, né, e muitas vezes nós somos julgados. Né? O que a gente tem que fazer? Sacudir o pó. Aí, quando eu vi sacudir o pó, eu disse, Emmanuel deve ter alguma coisa sobre isso. E aí a gente foi lá no Pão Nosso, e Emmanuel diz exatamente assim, sacudir o pó dos pés é não conservar mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade
que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Se alguém te não recebeu a boa vontade e nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito o que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Eu achei isso aqui lindíssimo. Aí sim eu entendi a questão do sacudir o pó aqui de Mateus. Isso aí é uma mensagem de número 71, a Aninha que tem lá o pão nosso, né, Aninha? Mensagem 71, tá? E aí, né, para a gente já ir caminhando para a nossa finalização, a gente buscou mais uma vez Emmanuel, né, que diz assim, que todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo Tiago, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar o ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculo, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. E aí a gente grifou aqui por nossa conta a questão do estejamos caminhando, né? Porque a mensagem, na verdade, do Evangelho, ela não vem para nos deixar cabisbaixo, né? Ela vem para exatamente trazer uma mudança dentro de nós, né? E a gente refletindo, percebermos que estamos no caminho, né? Nós estamos aqui, olhando aqui um para o outro, estudando o Evangelho do Cristo. Então, a gente está no caminho. O que está faltando é a gente olhar, né? Ter esse olhar, como o Júlio falou, ter esse olhar para o próximo, né? Essa é uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que é a mensagem de Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem de número 24, para quem quiser ver lá na íntegra. Aí a gente reforça, caminhando, por mais que sejamos imperfeitos, né? Estamos no caminho do progresso, porque o progresso não para, né? A gente vai ter que progredir, que a gente queira, que a gente não queira, a gente estaciona um pouco, mas a gente está nesse processo, está nesse caminho, né? Então, nosso muito obrigada aí pela paciência e paz para todos. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Tereza, porque, como o Júlio falou, né, o quanto a mensagem de hoje é importante para a gente. Estava aqui pensando, né, no amai-vos e instruí-vos. A gente tem muitas vezes buscado o instruí-vos, né, e está com dificuldade ainda de exercitar o amai-vos, mas a gente vem tomando essa consciência, né, como nós falamos, na verdade, nós estamos no caminho, né? Então, contando uns com os outros, nós temos aqui na nossa casa, né, Sociedade Espírita Estrada de Damasco, o trabalho do SAPSE, que é onde a gente, às vezes, exercita, né, essa divisão, esse auxílio, vamos dizer assim, ainda muito pequenininho, né, mas é uma tentativa da gente contribuir com essas famílias que buscam o nosso auxílio. Dá aí uma oportunidade da gente exercitar, né? Você que agora está assumindo essa pasta do SAPSE, da educação, na verdade, em que abrange o SAPSE. Então, cada um de nós pode fazer
essa contribuição, ainda que a gente considere pequena, não vamos descartar essa possibilidade de ajudar de alguma forma. Então, nós temos a oportunidade que nós possamos abraçar e, mais uma vez, nós te agradecemos pela mensagem da noite, né? Você já está aí com a canção para finalização e depois o Francisco vai fazer a nossa prece final. Eu vou compartilhar aqui uma tela, você consiga aqui, né? Não. Porque eu... Deixa eu ver aqui. Só um instante, tá? Acho que eu consegui. Ó fim de bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, ó fim de amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz, que é a apoteose do amor. Redime a nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer
Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz, que é a apoteose do amor, redime a nossa dor, ante o Evangelho todo luz, que é a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus, redime a nossa dor com Jesus, Jesus, irmão e amigo de todas as horas, querendo te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando o teu Evangelho, que nos orienta nessa estrada tão difícil em que nos encontramos. Ainda temos muita dificuldade para assimilar esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Em virtude da situação que o nosso país, que o mundo em todo passa por tantas dificuldades. Os nossos maiores, aqueles que têm na direção os poderes constituídos e que deveriam trabalhar em favor de todas as comunidades, de todos os irmãos necessitados, e que ainda não entenderam a mensagem que vós, amado Mestre, deixou para todos nós. Ainda é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro para sentir na nossa própria pele a dor, as dificuldades que aflige tantos corações. Mas buscando nessas sábias palavras que deixaste para nós, estamos caminhando. E que com certeza um dia alcançaremos essa vivência de dividir com o nosso próximo, dividir com aquele que está ao nosso lado, o pouco que temos. Ainda, como foi muito comentado no nosso estudo da noite de hoje, o egoísmo é muito forte ainda em nós, mas vamos perseverar, vamos buscar a inspiração nesse Mestre querido, e um dia chegaremos lá. Que Deus, esse Pai de amor, de misericórdia e justiça, nos auxilie e derrame bênçãos misericordiosas sobre todos nós para alcançarmos essa meta. Fica conosco, Mestre querido, e que as bênçãos de Deus nunca nos falte a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, um abraço a todos, muita paz. Muito obrigada, Francisco, obrigada, Teresa, obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Semana que vem nós estaremos lá na Sociedade Espírita Estrada de Damasco, pessoalmente, né?
Nós, ainda no mês de fevereiro, manteremos, né, esse formato virtual para as quartas-feiras, né? Pretendemos fazer todas as segundas no modo presencial. E vamos buscar, né, gravar para poder colocar no YouTube. Ainda estamos buscando aí uma melhoria na tecnologia. Queremos continuar vendo a Ana Cristina, né? Querendo que ela nos veja, esteja conosco. Estamos aí tentando melhorar nesse quesito, tá? Então, muito obrigada a todos mais uma vez. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e semana que vem a gente está junto. Quarta-feira ainda não teremos o estudo de volta, porque estamos no período ainda de organização da equipe pedagógica. Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.